E hoje eu recebo no programa o jornalista, músico, contador de história e escritor premiado Tino Freitas. O Tino tem uma porção de livros. Eu conheço mais o Tino por esse livro que está do lado dele aqui. Um abraço passo a passo. É sempre o contrário, né, Tino? A gente sempre confunde. Mas olha, ao longo da entrevista, você vai ficar vendo outros livros, capas de outros livros do Tino. Tudo bom, Tino? Tudo tranquilo. Estamos aí nessa correria de trabalhar em casa, mas ao mesmo tempo produzindo bastante e tentando cuidar aí do futuro, né? Nossos leitores precisam estar bem atentos aí ao que vai sair depois que a gente sair desse lugar tão diferente que estamos agora. É isso. Bom, Tino, com você, a gente não marca uma entrevista, a gente marca várias de tantas possibilidades de assunto, né? E eu quero fazer essa de hoje para falar de uma coisa que me chamou muito a atenção, que mexeu com a minha memória afetiva, quando você publicou no seu Instagram uma foto feliz da vida, dizendo que tinha acabado de chegar na sua casa uma máquina de escrever. Falei, nossa, que demais! A gente aqui tentando achar um computador mais rápido, que salva, que corrige a gente, e você feliz porque recebeu uma máquina de escrever. Conta a história dessa máquina de escrever, Tino. Bom, Marcelo, primeiro quero te dizer que, assim, acho que você dá mais entrevistas, assim, plurais do que qualquer ideia que eu possa ter a mais na cabeça. E eu sou, enfim, fã de tudo isso daí e acompanho também essas dicas e essas conversas. Bom, eu estou num desafio de fazer um livro de poemas. Eu nunca, apesar de ter feito algum poema aqui, outro acolá, nunca tinha pensado em fazer uma composição disso, e são poemas para as crianças, né? E eu queria me remeter um tanto à minha infância também nessa produção. E fiquei instigado, sei lá, me deu um estalo, e disse, rapaz, se na hora de compor esses poemas, não é passar para o papel, mas da criação mesmo. Será que esse digitar, vamos dizer assim, o teclado ali, né? Apertar a tecla, aquele barulhinho, plim, aquelas coisas. Eu me lembro demais daquela sketch do Jerry Lewis, que ele vai brincando com a máquina de escrever, plim e tal. Quer dizer, eu acho que isso poderia me dar também um pouco de inspiração para pensar nesses poemas. E aí fui atrás, acordei um dia com esse insight, e eu já estava, eu tenho já de algum tempo uma Hamilton Noiseless. Não tenho aqui para te mostrar porque eu estou em Fortaleza, que é um outro espaço, outra casa, a minha família está aqui, pandemia, viemos todos para cá. Mas lá em Brasília, eu tenho uma Hamilton que era como se fosse um notebook ali da Segunda Guerra. Tenho pesadinho, 5 quilos mais ou menos. Eu lembro que quando eu comprei do Rio de Janeiro, quando eu fui para o aeroporto, que ele passou na esteira, assim, o cara disse assim, você pode abrir, por favor? Aí eu me assustei, tem algo errado? Disse, não, é que eu nunca vi uma dessas. E aí foi tipo o Guia dos Curiosos, né? O cara foi lá, e aí o cara desceu, né? Eu cheguei bem cedo, era um voo cedo e tal, e aí ele desceu daquela cadeira, assim, ele pediu para abrir, olhou e tal, disse assim, que bonito, que bacana. Então. E aí essa máquina, por exemplo, eu vou em alguns momentos, eu escolho, determinados momentos, quando eu vou a algumas escolas, eu levo a Hamilton e mostro para as crianças, olha, antigamente a gente fazia os livros aqui. E aí quando eu abro assim aquela caixa que vem aquela máquina potente, pesada, estranha, as crianças arregalam o olho, ficam todos, sabe quando você leva a criança num museu, aquele museu assim que tem tudo pertinho, que você quer cruzar a linha amarela, você quer pegar, então fica todo mundo ali do lado cercando. E aí eu digo, não se preocupe, depois do nosso encontro aqui eu vou deixar cada um escrever o seu nome. E aí eu já levo os papéis cortadinhos assim e tal, e ponho lá e digo, vamos assim, pá, é devagar, mas tem uma fila e sai um sorriso. Então, essa experiência tecnológica com o passado, eu acho que ela não é só uma brincadeira, mas é você entender como o mundo funciona, né? Ou como o mundo funcionou. Você dá para uma criança hoje uma lista telefônica e diz assim, acha aí o endereço do seu avô.
Cara, esse é um exercício, bicho, porque as crianças hoje não conseguem achar uma palavra no dicionário, às vezes, né? Então, mostrar como é que era a vida. Imagina se você ser taxista, você pegar para o cara do Uber e dizer assim, olha, na Inglaterra, para você dirigir naquele carrinho preto lá, você tem que passar por um teste que é de louco lá, o cara tem que conhecer as ruas tudo de cor e tal. Então, essa percepção de que o mundo não está, ou nunca esteve sempre na palma da sua mão, é impressionante. Né? Então, acho que isso me motiva, eu gosto muito de me cercar dessas ideias, e você sabe que, como escritor, a gente entender como o passado funciona, ou como funcionou, é importante até quando a gente vai retratar alguma coisa lá de trás. Né? Então, eu tive essa ideia, esse insight, entrei na internet, fui buscando nesses lugares que vendem, mas aí no meio do processo eu achei assim, poxa, não queria comprar uma coisa assim, no impulso. Papai sempre me disse que é importante você dar um tempo para poder refrescar. E eu fui atrás do grande jornalista para mim, que é um cara que é uma referência como amigo, como fã do Raul Seixas e do Sérgio Sampaio que somos, e como jornalista que me fez chorar já, me lembro demais, lendo uma matéria sobre Angola dentro do ônibus. Imagina, se ele chorar lendo um jornal, pela emoção do texto, e não pela tragédia que está colocada hoje em dia. Né? Então, chama José Rezende Júnior, um grande escritor também, e eu disse, Zé, pelo amor de Deus, estou querendo comprar uma máquina, você tem aí alguma referência? Uma máquina de escrever. E aí ele me disse, olha, eu tenho aqui uma Lettera 32. E eu já tinha, a minha que eu tinha quando eu tinha 15 anos, por aí, papai tinha me comprado, era uma Tropical, uma Olivetti Tropical, que era tipo a Lettera 82. Depois eu fiquei sabendo que era o mesmo modelo, muito parecido, uma de ferro, outra de plástico e tal. A minha, claro, de plástico. mas eu usei muito pouco, porque foi imediatamente na transição para o computador. Eu saindo do terceiro ano, entrando na faculdade, e o papai, naquela felicidade toda, foi e me deu um computador para a família. Aquelas monstruosidades que você tinha que deixar metade do quarto separado para poder botar o danado, né? Então, eu tive pouco tempo, mas fiz o curso de datilografia, o famoso ASDFG, CSDLKJH, está aqui na cabeça, montadinho. E aí eu sempre me pergunto por que a gente fazia curso de datilografia e hoje para o computador não precisa, né? Bom, mas aqui é isso, ficava... né? Precisa, cara. Enfim, a gente, eu acho que tudo isso acaba deixando a gente muito. O progresso tem uma tendência, se você se deixar levar, à preguiça, né? A preguiça mesmo não é nem física, é uma preguiça mental. Eu até hoje resisto a conversar com a Siri. Entende? Eu resisto. Eu digo, não, peraí, deixa eu escrever um pouquinho, deixa eu bater um papo. Não quero que... Não, peraí. E aí o Zé me disse, olha, você tem que conhecer um perfil, tem um perfil aí no Instagram, que é o do Sérgio Type. Eu digo, Sérgio Type? Já é estranho a coisa. Cara, o Sérgio é enlouquecido por máquinas. Eu acho que ele herdou isso da família e tal. E quando eu entrei, aí lá estava essa criança aqui, anunciada lá, assim, disponível, sabe? Ela, acho que tá aqui no case pesadinho. Vou puxar só para vocês verem aqui a delícia. Por favor. Que é, né? Tem que ter MOOC, tá? Olha. Né? Então, ela é vermelhinha, não foi fabricada em outras cores, é um vermelho quase, um laranja, né? Um avermelhado assim e tal. E, enfim, em perfeito estado, que era o que eu queria. Eu tenho muito medo de ficar escrevendo demais na Hamilton, porque a bichinha é de 1945, eu acho, 44, 45. E eu acho que seria mais difícil de tratar. Mas essa aqui eu entrei em contato com o Sérgio disse, olha, ela está em bom uso, você pode sentar pua como se você tivesse nos anos 80 para trabalhar e tal. E na faculdade de jornalismo eu também tive muito pouco contato, porque embora a nossa redação, a redação da faculdade lá na UFC, aqui em Fortaleza, ela fosse ainda toda equipada com máquina de escrever, aquelas coisas gigantescas, eu fui logo para o rádio. Então, eu trabalhei com rádio direto e fazer rádio de rua, eu não era redator. Então,
eu já pegava o Nagra, putz, como é que eu vou explicar? Não dá para explicar, né? O Nagra era uma mochila que você carregava, era um mini gravador de rolo, sei lá, desse tamanho, assim, Esse pesadão. era o Mini, né? Você tinha que ter ombro para seguir, para gravar as matérias gravadas para a rádio. E então eu não tive muito contato com essas máquinas na redação. Perdi. E aí o Rezende me apresentou o Sérgio me contou um pouco da história da Valentina. Eu não sabia da história da Valentina. Eu simplesmente achei ela linda demais. E gostei da cor, me chegou para os olhos, assim, muito. E aí, quando ele me contou a história, e de fato tem essa coisa de que ela foi criada no final dos anos 60 por um italiano e um inglês, e imediatamente ele entrou para o Museu de Design, né? Ela está lá no MoMA, e para mim o MoMA é uma referência tem não sei se placa é a palavra para dizer, em Brasília, a placa que identifica onde estão as quadras, em Brasília, para onde você vai, é uma invenção de um cara que eu conheci agora, que chama Sérgio também, se não me engano. Conheci há pouco, sei lá, alguns 6 meses atrás, e está lá como uma invenção de design sobre a questão da indicação, né, sobre placas, né, sinalização. E para mim o MoMA era um tanto dessa lembrança do Brasil. E aí saber que a máquina também está lá como uma referência, juntinho da placa, aumentou ainda mais o desejo. E aí pedindo... Tino, é fácil achar fita para datilografar? Esses acessórios, eles são tranquilos? Eu entendi que com o Sérgio tudo é possível. Eu acho que você sempre, por exemplo, para essa máquina, bom, para quem não entende, vamos lá, gente, o que alimenta, o que faz escrever, não é a tinta da impressora, são essas bobinazinhas aqui, que tem, ó, aqui no caso é vermelho e preto, porque a máquina, ela escreve ou vermelho ou preto, de acordo com o que você pensa. Então, você vai escrevendo, vai gastando ali esse material de impressão, e depois precisa trocar a fita, né? Eu já ganhei uma fita a mais, né? Então, estou com duas fitas aqui para usar, e acho que não é uma coisa que seja difícil. Existe um mercado paralelo, existem pessoas que trabalham ajustando, consertando, trocando peças, e as fitas, de fato, são uma grande, vamos dizer assim, o desafio, né? Mas eu ainda não gastei essa daqui. Estou escrevendo, ainda não fiz disso um hábito total, mas tenho feito alguma coisa, imagino que o livro vai ficar pronto já já. Estou apresentando para alguns colegas um poema aqui, um poema ali, passando para o computador, mas o exercício de criação feito a partir da máquina tem sido um exercício. E eu acho que vou continuar brincando com ela, além disso daí, sabe? Tem sido gostoso. Você ouvir o som da máquina funcionando, ela te dá... Eu não sei, é uma outra sensação. A gente, quando vai escrever, gosta muito da ideia do silêncio. Eu gosto de silêncio, embora eu escute música baixinho, ali, uma música que seja muita música instrumental, uma música clássica, alguma coisa assim. Mas eu vou te dizer, estava com saudade. Eu sempre gostei de escrever. Quando eu tinha minha máquina, eu fazia minhas redações da escola e tal, aqui. Mas é uma delícia, bicho. Foi um prazerzão, foi um grande presente que eu me dei. Ô, Tino, eu estou me transportando muito para o passado, vendo você aí com a máquina de escrever, fazendo barulho, falando do curso de datilografia, porque no jornalismo eu comecei com máquinas de escrever, eu tive máquinas de escrever. Eu lembro que eu fiquei feliz da vida quando meu pai falou, não, você escreve tanto, vamos comprar uma máquina elétrica. Tive uma máquina elétrica. Lembrei agora que eu tive uma máquina. Achei um saco, cara. Sinceramente, não... eu detestei, porque você encostava, ela já fazia... Assim, porque eu estava acostumado a dedos pesados e ela disparava. Eu não gostei da máquina elétrica. Tinha um negócio que ela apagava, não tem um negócio lá, uma função na máquina, dessa máquina elétrica? Eu acho que tinha ela voltava. Lá que voltava e tal. Eu digo, não, cara, eu gosto dessa ideia de... Olha, assistam, tem vários filmes aí dos escritores, os caras estão ali, aí você tem aquele papel do revisor, de anotar, a bolinha é um símbolo, não sei o que é outro símbolo e tal. Gente, isso é vida, eu acho que é uma construção
o cara pode dizer que tem algumas profissões, como o cara que acendia a lamparina nos postes, antigamente, esse revisor né, do jornal todo dia que tinha que consertar aquilo antes de ir para o tipo, para montar as letras. Cara, mas isso é romantismo, eu acho. É uma paixão, uma saudade. E eu posso te dizer que dá um tesão para escrever. Tem sido diferente, tem sido bacana, mas eu não abandonei. Eu continuo começando a escrever sempre uma ideia que vem no rabisco, porque é um papel e um lápis ou uma caneta que ficam do lado da cama. E eu acordo muito, às vezes, de madrugada para... Às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, eu anoto ali e tal, aí no outro dia eu acordo e aquilo está lá e se revela uma outra coisa, ou se revela nada. Eu digo, gente, o que eu estava pensando aqui e tal. Mas na hora do trampo mesmo, né, você ouvir a máquina, você... Eu demorei um pouco, vou te dizer, eu passei um dia me lembrando aqui das funções, de como é que eu vou agitar aqui a tabulação, como é que eu destravo aqui para poder... Então, também foi... Sabe quando você ganha um Fusca, né? Talvez seja uma coisa dessa, assim. Se ganhar um Fusca hoje, você ter que descobrir lá que tem o platinado, você descobrir... São esses mistérios. Eu acho que eu estou aqui com o meu Fusca. Foi mais barato, sabe? O Fusca, mas tem uma alegria parecida. Sabe que você está causando mal para algumas pessoas, porque acompanhando o seu post, vendo sua alegria agora, eu estou morrendo de vontade de comprar uma para mim também. Eu vou falar com o Sérgio Type. Você que é dos curiosos aí, né? O top dos curiosos aí, vale a pena. Conhece lá, Sérgio Type. Ele acabou... Olha só, eu, antes da Valentim, eu tinha meu outro desejo era ou comprar uma Lettera, não sei se a 32 ou a 82, ou uma Hermes Baby, que também tem umas cores bonitas e tem eu tinha lido já que tinha um jeito bacana, uma mecânica muito boa para escrever. Mas eu descobri agora lá descobri e me renovou a memória lá no Sérgio, que tem a Hermes cursiva, entende? E aí você escreve já com aquela letrinha junto e tal, e quem comprou uma Hermes cursiva do Sérgio esses dias foi o Emicida. Então, uau. O Emicida está lá brincando de escrever na Hermes cursiva lá que ele conseguiu com o Sérgio. Então, o Sérgio consegue coisas que até Deus duvida que existam ainda, entendeu? Mas a gente vai brincando. Eu acho que como qualquer profissão, penso eu, o fim que a gente deseja para quem é escritor é talvez ter o livro na mão do leitor. Não é nem ter o livro publicado, né? É ter o livro na mão do leitor. Mas eu ainda tenho uma alegria muito de ser escritor pelo processo de criação. Eu me envolvo, eu fico sem dormir, eu vou estudar, e estudar para mim é uma coisa preciosa. Gosto muito de ler arquivos antigos, livros. Eu tenho livros de, sei lá, 1930, 40, para alguns temas que eu já fui atrás. Acho importante a gente se ligar nisso. Então, entender da sua profissão, seja ela qual for, desde como é que ela funciona, e não só como ela é agora, eu acho que isso é importante. É importante até para que a gente possa manter um diálogo como o nosso. Eu tenho certeza que você falou uma coisa certa, que nossa conversa está aí também fazendo os neurônios de muita gente se bater aí de saudade e de desejo, né? E o meu desejo é que a gente possa também, de repente, estar junto nessa brincadeira aqui, olha, vamos fazer aqui um encontro dos amantes de máquina de escrever, e vamos sentar junto e vamos trancar todo mundo com essas máquinas num porão, vamos fazer o Frankenstein. Na pior das hipóteses, se não sair o livro, vai sair um concerto igual ao do Jerry Lewis. Tá feito. Ainda leva o violão para fazer alguma coisa e está tudo resolvido. Tá jóia. Tino, o tempo passou voando, voando, voando. E quando você avançar no livro, vamos conversar de novo aí para falar de poesia para as crianças. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Tá bom?
Estou aqui brincando com ele. Querido, Queria agradecer olha, muito, muito a sua a conversa maravilhosa. um abraço para ti, para todo mundo, e é um prazer o papo e um prazer estarmos juntos também dentro de uma mesma editora. É um prazer e até breve. Saúde para nós. Muito obrigado. E agora aqui no Tô Lendo... Teimosia e esperança. Teimosia e esperança. Precisamos de muito. É isso. E agora aqui no Tô Lendo, nós vamos chamar a Fátima Mesquita e suas notas de rodapé. Obrigado, Tino.